Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, depois do Fluminense empatar na estreia da Libertadores, empatar de forma vergonhosa contra o time mais fraco do grupo, provavelmente um dos times mais fracos, seguramente, dessa Libertadores. O Fluminense conseguiu empatar com esse fraquíssimo Laguaira na estreia na Venezuela, onde tinha a obrigação, não de vencer, mas de golear. E sim, por incrível que pareça, já complicou a sua situação para classificação. Eu vou explicar isso de uma forma bem didática, bem clara, não vai deixar dúvida nenhuma. É muito simples de explicar. O Fluminense se complicou. E o treinador, o Zubeldia, parece que não tinha nenhuma explicação para o que aconteceu. Vou mostrar isso. Não tinha explicação. E se não tinha explicação, vai solucionar como? Pois é. E Marcelo, lembra quando o Marcelo deixou o Fluminense, o lateral? Né, encerrou a carreira depois daquela treta com o Mano Menezes? Enfim, o Marcelo revelou o que aconteceu naquela noite, qual foi o diálogo entre ele e Mano Menezes que o fez deixar o Fluminense. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, seja. Clica aí embaixo no botão da inscrição. É de graça, vai também no like. Galera, é o like, é o dedão aí embaixo. Esse símbolozinho aí embaixo, você clica no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver. É só clicar no dedão assim que você me ajuda. Deixa seu like, deixa o hype também. Tem um botão aí do lado aí de hype. Procura que você vai achar. E aí tudo isso aí me fortalece e você não gasta nada. Tá bom? Combinado, gente? Galera, seguinte, antes da gente falar do jogo, de uma coletiva curta, onde o técnico Zubeldia parecia não ter explicação para nada, vou falar disso já já, e mostrar como o Fluminense conseguiu se complicar em apenas uma rodada da fase de grupos. Vou mostrar já já. Antes disso, vamos relembrar aqui aquele episódio entre Marcelo e Mano Menezes. Lembra, né? Marcelo, o Fluminense enfrentava o Grêmio, reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, o Fluminense ameaçadíssimo de cair para a segunda divisão, estava jogando contra o Grêmio no Maracanã, precisava vencer, estava vencendo, e aí o Mano Menezes quis botar o Marcelo aos 44 para 45 do segundo tempo. Chamou ele foi para a beira do campo, aí os dois tiveram ali um rápido diálogo, foi possível ver pelas costas de ambos, mas a gente não sabia o que eles tinham dito exatamente. E aí o Mano empurrou, quer dizer, desistiu de botar o Marcelo, falou, não, quase que empurrou ele em direção ao banco de reservas. Ele voltou, acabou mudando a alteração, não entrou o Marcelo, entrou o John Kennedy, por conta dessa desavença ali pontual entre o Marcelo e o Mano, entrou o John Kennedy e o Fluminense levou o gol. Poucos minutos depois, e acabou sofrendo um empate no Maracanã, que atrapalhou muito o clube na luta contra o rebaixamento. Poderia ter sido fatal, inclusive, esse empate. Era o Renato Gaúcho dirigindo o Grêmio, inclusive. Mas aí não entrou o Marcelo, entrou um atacante, entrou o Joe Kennedy, e o Fluminense nessa aí acabou levando o gol. E depois disso, o Marcelo deixou o Fluminense e encerrou a carreira. Foi o último ato da carreira dele. Olha o que o Marcelo contou na Romário TV, em entrevista publicada por lá, né, num papo com o Romário. Primeira pergunta da entrevista, tá? O Romário abriu a entrevista com isso aqui, pedindo essa explicação, e olha o que disse o Marcelo. Vamos embora. Para começar, vamos pegar bem leve. O que o Mano falou contigo aquele dia lá no Maracanã? Cara, muito bom. Cara, foi uma situação ali difícil, né, para mim, porque tava bastante tempo já no Fluminense, mais de um ano, tinha conquistado alguns títulos importantes ali, inéditos, mas a situação ali, cara, foi bem simples. Não foi a questão de eu entrar aos 45 do segundo tempo, né? Não era para mim, não é um problema. Isso aconteceu no Real Madrid também, eu entrei e nunca fiz desfeita pro futebol. Acho que durante toda a minha carreira eu tive vários pensamentos legais para mostrar para as crianças, mostrar para as pessoas,
E não foi eu entrar no minuto 45 que eu fiquei chateado. Foi uma coisa que já tinha acontecido antes, né, durante a vinda desse treinador, e a situação não estava legal, né. E ali o que acontece, eu nunca tinha falado isso, mas o que acontece ali é simples. Ele não falava comigo, né, então, durante os treinamentos não tinha conversa comigo, não tinha, eh, nada para eu melhorar, não falava nada comigo. E naquele momento ele me abraçou falando comigo e tal, e eu falei pra ele: "Cara, é o seguinte, não precisa fazer isso, porque normalmente você não fala comigo". Aí ele foi, me empurrou e falou que eu não ia entrar. Exatamente assim. E você? Fiquei quieto, porque, né, eu respeito sempre os mais velhos, então poderia ter feito alguma coisa mais grave, mas pelo respeito que eu tenho pelo Fluminense e pelos torcedores que estão ali, tem muitas crianças, eu preferi ficar na minha, calado, e levei um empurrão pra casa, mas tá tudo bem. É, É isso aí. Para mim, assim, primeiro ele acabou revelando algo que foi dito na época, né? Uma apuração que na época foi exatamente essa, de que ele não gostou que o Mano Menezes botou a mão nele, abraçou ele. O Marcelo tem isso, né, gente? Não foi o primeiro, não foi o último. O Marcelo tem esse negócio das pessoas botarem a mão no ombro dele, já foi assim com um torcedor que tentou tirar foto com ele. Não gosta que bote a mão nele. E aí, numa situação como essa, piorou, porque ele estava com bronca do Mano, ele mesmo disse, né? Os dois não tinham diálogo no treinamento. O Mano não dava a atenção que ele gostaria que desse a ele, talvez, especial no treinamento. Pois é. E ainda por cima, o Marcelo tinha se tornado reserva com o Mano. O Fluminense estava lutando para não cair. E o Mano fez mudanças, tirou quem tinha que tirar, né? Botou o Cauã Elias de titular, lembra disso? Barrou Germancano, barrou o Marcelo. E aí, cara, esses caras aí, fica muito claro, né, como é que eles não gostam de serem tratados como segunda opção, como alguém que não seja titular absoluto. Essa é a dificuldade que os treinadores têm de barrar medalhão. E aí, no caso, o problema começa quando você estende o contrato, não estou falando do Marcelo desse caso especificamente não, tá? Quando você estende o contrato de jogadores que não aceitam ser reservas ou que não ficam confortáveis se não forem protagonistas. E hoje o Fluminense tem alguns casos. Tem o Ganso, tem o Germancano, por mais que eles se comportem, digamos assim, os caras estão na reserva. E aí o Zubeldia ficou obrigado a botar os caras, como botou ontem, sem nenhum nexo. O Cano ia salvar o Fluminense ontem, o Ganso ia salvar os 40 do segundo tempo. Então tem um paralelo aí nessa história. Mas o Marcelo deixa claro que estava incomodado com a posição de ser reserva naquele momento. E aí o Mano, quando foi colocá-lo no final do jogo, ele diz que não tem problema entrar aos 45, eu já entrei no Real. Mas na cabeça dele o Fluminense não era o Real Madrid, né? Venhamos e convenhamos. E aí ele acha que o cara que estava, entre aspas, sacaneando ele, renegando ele, não tinha nada que botar a mão no ombro dele, abraçar ele como se fosse, né, como se estivesse dando uma instrução para um amigo. Foi isso, né? Foi o fato dele botar a mão no ombro, dele aparentar o tal do carinho, que na verdade o Marcelo achava que ele não tinha. Enfim, tá explicado. Mas triste que o Marcelo tenha encerrado a carreira com essa cena. Essa foi a última cena da carreira do Marcelo. Literalmente, ele deixou o Fluminense no dia seguinte, ou na mesma noite, ou no dia seguinte foi anunciado, acho que foi na manhã seguinte, e dali encerrou a carreira. Foi o último ato. Não foi legal. Não foi legal, não ficou à altura da grande carreira, do grande craque que foi o Marcelo, mas enfim, no fim das contas, de uma certa forma, ele escolheu isso aí, né? Bom, gente, falando do jogo de ontem, atuação muito abaixo da crítica, atuação injustificável, indefensável e que coloca o Fluminense numa posição de risco. Eu vou mostrar para vocês, mas antes, dá uma olhada no que tentou explicar, uma entrevista coletiva curtíssima do Zubeldia, e dá uma olhada no que ele tentou explicar nessa resposta quando foi confrontado com o desempenho. Olha só, botando aqui para vocês ouvirem a pergunta e a resposta curta dele. Ele vai responder em espanhol, mas quase dá para entender. Vamos lá. Zubeldia, Gabriel Amaral, aqui do Jornada Catel 1902. O Fluminense veio pela quarta vez jogar aqui nesse estádio. É um até dos que o Fluminense mais jogou na Libertadores. E ele tinha ganhado até com uma certa facilidade nas outras 3 vezes. Você citou, acho que 3 chances que o Fluminense teve no jogo. Imagino que sejam as 2 do John Kennedy e a do Martinelli.
considerando que fisicamente o time teve um descanso no último sábado e vem de uma data FIFA, então creio que fisicamente a sequência ainda não se impôs. Considerando que investimento financeiro e tecnicamente a gente sabe que a Liga Venezuelana e a Liga Brasileira têm uma diferença. Foi muito pouco? O Fluminense não criou muito pouco dentro do jogo? O que faltou para... Se você concorda se o Fluminense criou muito pouco para o que se esperava? E se você concorda, se não poderia... O que faltou para poder ter feito mais dentro da partida? Sí, coincido. Podríamos haber hecho más, por eso no pudimos ganar. Coincido totalmente. Sí. Concorda totalmente. 100%. Coincido. Y bueno, sí, déjamelo analizar, pero sin duda podríamos haber hecho más. Sí, podríamos haber marcado más la diferencia. No hay dudas de eso. Ok, muito obrigado. É isso. Essa palavra que ele ficou repetindo é concordo 100%. Poderíamos ter feito mais. Sim, concordo. Poderíamos ter feito. É isso. Basicamente, foi essa a resposta dele. Concordo, poderíamos ter feito mais, concordo 100%. Olha, é muito pouco para o que o Fluminense não fez em campo. Uma atuação insuficiente e uma explicação tão insuficiente quanto. Sinceramente. O Zubeldia não tinha nada mais a dizer ou não achou que era relevante dizer nada além disso aí? Ou será que ele não tinha realmente nada na cabeça que pudesse explicar? Porque a impressão que ficou é que nem ele sabe o que aconteceu, ele só sabe que foi insuficiente. Ele só sabe que o time não merecia, que o time não jogou, né, o que deveria jogar. Claro que está sendo perguntado ali por quê, né? O que faltou? Quais foram as dificuldades? E ele ou não quis pensar sobre isso, falar sobre isso, detalhar, ou realmente não sabe. Eu fiquei com a impressão de que nem ele sabe o que aconteceu. E aí a coisa fica muito preocupante. Porque se o Zubeldia não sabe o que aconteceu ontem, numa estreia de Libertadores, aparentemente não deve saber o que aconteceu numa final de Carioca, quando o Fluminense não jogou nada contra um Flamengo completamente entregue em frangalhos e o Fluminense conseguiu perder a final do Carioca. Ali não jogou nada também. Ele sabe o que aconteceu? Ele sabe o que aconteceu quando o Fluminense entregou uma classificação em Copa do Brasil por uma decisão contra um Vasco muito inferior? Aparentemente, o Zubeldia não está sabendo explicar ou solucionar os problemas do Fluminense em jogos com muita relevância. O Fluminense está pipocando sistematicamente nesses jogos. Falta ao Zubeldia ter explicações. E se ele concorda que o time foi muito mal, ou que o time não entregou o que deveria ontem, o raciocínio lógico, a minha conclusão lógica é, bom, ele vai tomar providências. Porque não adianta dizer que concorda que foi mal e chegar no próximo jogo e botar em campo exatamente o mesmo time. Acho até que, via de regra, o Fluminense tem jogado bem. Tá? Nos outros jogos, ele erra às vezes em substituições, demora a substituir, renega um ou outro jogador jovem que a gente gostaria de ver utilizado. Tudo isso é verdade. Mas, coletivamente, o Fluminense, via de regra, tem jogado bem. Ontem não jogou. Mas as exceções começam a incomodar, porque são exceções em jogos importantes, como ontem, como na final do Carioca, como a eliminação da Copa do Brasil. Mas se não foi bem ontem, se ele concorda, o que ele vai mudar para sábado? Porque não adianta chegar no Fla-Flu exatamente com o mesmo time se o time ontem não foi bem. Ele vai de novo com o René como titular? Sério? De novo? Espero que não. O Canóbio vai continuar sendo titular do Fluminense para sempre, indefinidamente, porque sim, assim. Porque ninguém sabe por que ele é titular para sempre no Fluminense, o Canóbio. É porque ele é bonito? É porque ele é modelo? É porque ele tem um cabelo lindo? É porque ele é titular da seleção do Uruguai? Problema da seleção do Uruguai. Eu vi os jogos do Uruguai. Os dois amistosos agora. Não jogou nada também. É chutar a bola na arquibancada o tempo inteiro. Ontem cruzou uma bola para fora do estádio. Então o Canóbio pode continuar participando de 20 lances no jogo, errar 18 e vai ser titular para sempre no Fluminense? Então essa é a pergunta. Canóbio, René, não foram só eles, não. Samuel Xavier vai ser titular para sempre, porque o quê? Porque sim, porque foi campeão da Libertadores? Até o Guga está jogando mais que o Samuel Xavier. Até o Guga. E o Júlio Fidelis está fazendo o quê no Fluminense? Está de enfeite?
Então, falar que foi insuficiente e manter tudo como está, não cola. Não é aceitável. Ponto. Tem Fla-Flu sábado. O Flamengo joga hoje na altitude de 4.000 metros quase, em Cusco, no Peru. Tem um dia menos de descanso, vai jogar na altitude, vai viajar de volta na altitude e amanhã só vai ter a sexta-feira o Flamengo para descansar e jogar no sábado contra o Fluminense. A obrigação do Fluminense aumenta bastante para esse Fla-Flu. Dito isso, gente, o empate em 0-0 parece bobeira, são 6 jogos, mas deixa eu explicar um negócio para vocês. O Bolívar e o Rivadavia, adversários do Fluminense que lutam pelas 2 vagas, né, junto com o Fluminense, porque esse Laguaira é o saco de pancada do grupo. É o time que vai perder para todo mundo. Fez 1 ponto contra o Fluminense e deve ir até o fim com esse 1 ponto apenas. Porque o Bolívar e o Rivadavia vão na Venezuela e devem ganhar os 2 jogos. Cada um ganhar o seu jogo lá. Eles vão ganhar. O que o Fluminense não fez, eles vão fazer. E aí, se você entender, considerar, dentro de uma linha de raciocínio lógico, que o Rivadavia ganhe seus 3 jogos em casa, já ganhou ontem do Bolívar. Se ele ganhar os 3 jogos dele em casa e ganhar do Laguaira fora de casa, na Venezuela, ele faz 12 pontos. Se o Bolívar, na altitude de 4.000 metros, ganhar os seus 3 jogos e ganhar fora de casa contra o Laguaira, ele também faz 12 pontos. E se ambos fizerem 12 pontos, o Fluminense simplesmente está fora da competição. Se ambos fizerem 12, o Fluminense está fora da competição. E veja, tem muita lógica que ambos façam 12 pontos nesse raciocínio. Ganha os 3 jogos em casa, ganha fora do time da Venezuela, é 12 pontos. E aí, podem perder de 15-0 do Fluminense no Maracanã, que não vai fazer diferença. Porque se eles ganharem os 3 jogos em casa, esses 2 que eu citei, Bolívar e Rivadavia, o Fluminense só vai poder chegar a 10. Entenderam? Porque terá perdido deles, né, do Bolívar e do Rivadavia fora, o Fluminense, vai ganhar seus 3 jogos em casa, possivelmente, e soma com esse pontinho da Venezuela, vai a 10. Então, não parece, mas o empate de ontem botou no Fluminense a obrigação de, no mínimo, pontuar fora contra o Bolívar na altitude ou contra o Rivadavia na Argentina. E se apenas empatar com um deles fora, nem isso garante também classificação. Poderia ir a 11, nem isso garante. Agora, se vencer um deles fora de casa e ganhar os 3 jogos em casa, o Fluminense classifica. Mas vai ter que fazer algo fora do script agora. Ontem ganhar era obrigação, não era fora do script. Agora, ganhar do Bolívar na altitude ou ganhar do Rivadavia na Argentina, a gente sabe que não é exatamente tão fácil ou tão óbvio quanto parecia que seria óbvio ontem. E não foi. Então, gente, complicou sim. Complicou. Claro que não tem nada perdido, mas aquele mamãozinho com açúcar que parecia ser o grupo, e que é esse grupo do Fluminense, o grupo mais fácil que o time já pegou na história da Libertadores, deixou de ser fácil. Vai ter que fazer alguma coisinha fora da caixinha. Tá com seu Zubeldia, tá com os jogadores. E a gente vai assistir aqui de camarote. Mas tem que cobrar. Tem que cobrar. O que aconteceu ontem não dá para aceitar, não. E se jogar desse jeito, tá fora da Libertadores. Se jogar de novo, da forma que jogou na Venezuela, pode esquecer. Vai cair na primeira fase e protagonizar um vexame inédito, de proporções jamais vistas na história do clube. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Larga o like, se inscreve no canal, deixa o hype aí e a gente se vê. Valeu.